Boa noite a todos. Sintam-se todos acolhidos, amparados no Centro Espírita Amor e Esperança. E eu, toda vez que começo aí uma conversa, que na verdade não é nem uma palestra, é uma conversa que nós fazemos aqui juntos, eu gosto de realmente elevar aí o nosso pensamento ao Mestre Jesus e pedir que Ele toque os nossos olhos, para que possamos olhar com amor, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir com compaixão, na boca de cada um, para que possamos ser um instrumento de paz, de amor, de serenidade e de união onde quer que estejamos. Então, eu selecionei aqui um tema que inclusive já foi tratado aqui em conjunto, mas que de uma forma especial eu julguei que seria muito interessante a gente reconversar. Mesmo porque, apesar de todos os encarnados presentes, existem os desencarnados, encontram-se aqui pessoas muito queridas, que acompanham, na verdade, tanto as pessoas que aqui se encontram, quanto outros. E que se sentem muito felizes pelo desenvolvimento de cada um. Para que a gente possa entender um pouquinho desse tema, nós vamos ter que fazer uma pequena viagem. Uma viagem para cerca de 2000 anos atrás, para poder tentar compreender e entender um pouquinho melhor do que seria aquela cultura vigente. Isso é importante para que a gente tenha um olhar da pessoa da época. Porque muito do que nós vemos naquela época hoje, no nosso padrão atual, nós iríamos considerar como uma normalidade. Mas para eles, naquele momento, poderia ser um aviltamento. Então isso é muito importante. Por isso que a gente tem que, na verdade, fazer essa transferência para aquele momento. E o tema que eu selecionei aqui, para a gente poder conversar, é uma parábola. Eu, particularmente, eu sou apaixonadíssima por parábolas. Porque a parábola, por si só, ela representa um grande ensinamento de um dos maiores pedagogos que a gente tem, que é o próprio Mestre Jesus. E ele utilizava a parábola por quê? Porque na época, as pessoas que ele tinha ao redor dele eram pastores, eram aldeões. Então ele tinha que falar uma linguagem que fosse uma linguagem apropriada para que as pessoas pudessem, na verdade, compreender. Então ele utilizava os elementos vigentes da época, no contexto das pessoas. Então, isso é extremamente interessante e extremamente rico para nós. E eu tirei aqui um trecho que, na verdade, se refere ao capítulo 15 de Lucas, do Novo Testamento do Evangelho. Então, nós vamos ter que dar aí uma luz em relação ao Evangelho no que se refere ao Novo Testamento. E mais ainda, compreender um pouco melhor a que ele se refere. E esse texto disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou toda a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome.
Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e um calçado nos pés. Trazei também o novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe: o que houve? E ele explicou: voltou teu outro irmão. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não quis entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou todos os teus bens com meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Se a gente olhar assim com um detalhamento para essa parábola, dá para compreender que ela tem algumas fases, né? Você tem uma primeira fase que, na verdade, é a situação da solicitação dos bens por um dos filhos, para um pai que está vivo. Depois, quando ele pega esses bens, ele cai na realidade. Depois, existe um momento de um arrependimento. Depois, o início do despertar de uma consciência. Mas a seguir, o resgate, né, do prejuízo que inicialmente tinha ocorrido. Daí um acolhimento com amor. E daí depois a gente percebe uma atitude farisaica e novamente o pai acolhendo com amor. Então você tem aí uma interpretação da parábola, se a gente fosse olhar no momento atual, uma coisa quase que praticamente normal, que até você encontra no dia a dia. Só que não pode ser olhado dessa forma. Como eu disse no início, nós temos que retornar a cerca de 2000 anos atrás. E se nós retornarmos aí a 2000 anos atrás, nós temos que olhar a tradição de 2000 anos atrás. Não podemos olhar a tradição do Brasil no momento atual. Isso significa que Jesus, ele sempre falou e ele sempre fala segundo a época e segundo os lugares. Então nós temos aí que, de certa forma, guardar a forma do nosso julgamento e tentar retroceder. Nós temos que nos sentir e nós temos que nos transportar para um morador da região. O que era, na verdade, o local onde ele estava descrevendo? Era uma aldeia. Então, era uma aldeia onde eu tinha, por exemplo, camponeses, agricultores, pastores. E essa aldeia tinha qual dimensão? Para você ter um parâmetro, Nazaré, vigente na época, se a gente tentar observar como uma aldeia, ela tinha em torno de, no máximo, 100 casas.
Então era um ambiente extremamente restrito, pequeno, agrário, né? E que, na verdade, você tinha também uma vida comunitária que estava acontecendo numa cidade do Oriente, diferente do Ocidente, com características que, na verdade, são bem peculiares. Então, você tinha ali pessoas que viviam em famílias e de forma gregária. O que significava isso? Então, você tinha o pai, ele tinha um pedaço de terra, o filho crescia, casava, ele pegava uma parte do pedaço de terra e o filho permanecia lá. Daí o outro filho também. Daí o neto também. Então, as famílias elas eram extremamente unidas. Na direção da família, você tinha o pai e um ambiente patriarcal muito forte. Então, uma figura patriarcal forte. E os filhos e a família vivendo na propriedade do pai, ganhando sustento na propriedade do pai. E mais ainda, o elemento filho mais velho sempre teve uma posição importante. Tanto que a vigência da época, o filho mais velho, ele tinha direito a uma parte da herança maior do que os outros filhos. Além da atribuição do cuidado do pai e da mãe. E ele também tinha um papel conciliador. Qualquer problema que existisse na ausência do pai, quem tinha que agir era o irmão mais velho. Então, essa era a figura dele. Né? Então, o que a gente percebe? Eles viviam de agricultura, viviam, na verdade, de pastoreio de ovelhas ou outra situação vigente. E você tem, nessa parábola, exatamente um filho mais moço. E esse filho mais moço, ele chega para o pai e ele pede para o pai, olha, eu tenho direito a uma herança. Eu tenho direito a um bem aqui. Eu quero esse bem para mim. Imagine isso há 2000 anos atrás, numa aldeia de 100 casas, onde cada um era reconhecido não individualmente, mas como membro da família. Isso significava, para aquela época, uma falta muito grave. Por que era uma falta muito grave? Porque enquanto o pai era vivo, não havia permissão de solicitação de bem, ainda mais no Oriente, em se tratando de propriedades e terras, porque eram questões muito importantes, muito valorosas para eles. Então, é mais ou menos o filho mais novo falar para o pai que está expressando a morte dele. É mais ou menos isso. E o que se percebe? Existia muito respeito nas famílias e muito respeito na própria aldeia. Iria denotar que existia um problema familiar entre o pai e o filho. Qual era a expectativa? Pai vai negar. Lamento, mas eu estou vivo, você não leva a propriedade. E o que o pai faz? O oposto. Na verdade, o fato mais inusitado da parábola é que, mesmo diante de toda a autoridade que o pai tinha, o poder e a palavra, e que ele poderia, e todo mundo iria assinar embaixo com a decisão dele, ele abre mão e deixa o filho seguir o próprio caminho. Ele permite que o filho siga o livre-arbítrio que nos cabe. Ele entrega os bens que, na verdade, competem àquele filho mais moço. E diz, os bens estão aqui. Agora você faz deles o que julgar melhor. Só que existe um problema. Porque além dele ofender o pai, ele ofendeu a aldeia de quase 100 casas. Particularmente a aldeia, mesmo diante do pai, poderia se recusar a aceitar aquele moço. Então ele rapidamente faz o quê? Vende os bens. Dissolve os bens, pega o que seria a parte monetária e vai de forma distante, porque ele sabia que ele iria sofrer uma segregação pela escolha que ele tinha feito. E quando ele segue adiante, ele tem caminhos a seguir.
E apesar do egoísmo dele e do orgulho e o aviltamento no pai, ele começa a gastar de forma aviltante todos os bens que ele tinha conseguido. Será que o pai nos fornece bens? Será que quando nós retornamos aqui, nesse planeta de provas e expiações, cada um de nós não trouxe vários bens conosco? Nós não trouxemos a própria questão que seria a reencarnação, a possibilidade de estarmos aqui, a saúde, o trabalho, a família, né? A possibilidade de servirmos, a parte monetária, os bens, tudo isso nos é dado por empréstimo e que em algum momento a gente vai ter que dar conta do que nos foi fornecido. O que se diz aqui? O jovem pegou os bens, gastou. Então ele conseguiu enxergar que exatamente pelo rompimento daquela unidade familiar que ele fez, em virtude da ruptura grave que ele causou, ele acabou gastando tudo que ele recebeu. E ele começa uma fase de sofrimento. E nessa fase de sofrimento, ele chega a um ponto em que ele tem que comer alfarrobas ou vagens. Existem dois tipos de vagens ou alfarrobas. Uma que normalmente é comida, né, pelos homens, e outra que é dada para os porcos sem valor nutritivo nenhum. O que era oferecido para ele era a comida dos porcos. E você trabalhar com porcos e alimentar porcos era uma das tarefas mais humilhantes que poderia se oferecer para um indivíduo naquela época. E tentar se alimentar da comida deles era mais do que isso. Ele tentou pedir um emprego, não conseguiu e só conseguiu essa condição. E começou um processo de expiação. Nesse processo de expiação dele, de reflexão, o que ele passa a enxergar? Na verdade, ele passa a enxergar que apesar dele ter tido tudo nas mãos, dele ter tido o acolhimento do pai, dele ter tido o amor do pai, dele ter tido a paz que o pai oferecia dentro do próprio lar, junto da família dele, ele preferiu abdicar de tudo, pelo egoísmo e pelo orgulho, e seguir o próprio livre-arbítrio. Quando ele chega nesse ponto, ele começa a perceber assim: eu que fui filho, estou trabalhando, na verdade, com os porcos. E os trabalhadores que estão na casa do meu pai estão bem melhores que eu. Eles têm lá comida, eles têm acolhimento, eles têm aquecimento. O que eu fiz? Que escolha eu fiz para chegar até aqui? E daí ele começa a despertar a consciência, ver a importância do elo familiar, a importância do elo com o pai e o fortalecimento que o pai tinha. Mais ainda, ele começa a perceber a importância do próprio irmão, mas ele esbarra em duas coisas. Três. Primeiro, ele tinha que encarar o pai. E não era uma tarefa fácil para ele, diante de tudo que ele fez. Segundo, ele tinha que encarar a aldeia. E terceiro, ele tinha que encarar o irmão. Porque a partir do instante que ele recebeu a parte dele da herança e gastou, o que sobrou era de quem? Do irmão. Então ele tinha três grandes obstáculos para tentar transpor. Ele já adquiriu a consciência, já viu que o caminho que seguiu não era o correto, entrou no sofrimento. E, na verdade, ele teria que voltar. Lembre-se que dentro dessa parábola, em nenhum momento, o pai rompeu. O pai ofereceu e deixou a mão aberta em todos os momentos. Quem rompeu foi quem? O filho. Pela escolha que ele fez. Isso é importante. Então, o que a gente percebe?
Quando ele chega próximo da aldeia, algo de extraordinário ocorre. Extraordinário. Por quê? O que você imagina de um ancião? O ancião, ele tem um porte de ancião. E nesse porte de ancião, ele carrega dentro dele toda a sabedoria de todos os anos que ele viveu, dos erros, dos acertos. E mais ainda, o respeito, né, pela vivência que ele teve. Então, ele tem um andar de ancião. O que acontece quando o pai vê o filho chegando à distância da aldeia? Ele corre. Ele altera seu passo para acolher o seu filho nos seus braços. Na verdade, o que ele enxerga não é aquele filho dissoluto, mas ele enxerga um filho amado, um filho querido, uma ovelha a ser resgatada, uma pérola, uma dracma. Isso é que ele enxerga. Ele, na verdade, chega, abraça o filho e começa a beijar. Isso tem uma importância fundamental, porque muito provavelmente ele não estava sozinho. A aldeia estava vendo. O sentimento de acolhimento por amor, de abraço e de beijo representa o quê? Eu o aceito. Ele é meu filho. Ele estava falando para a aldeia que se ele, como pai, aceitava, qual era a obrigação da aldeia? Também aceitar. Também acolher. Que era o segundo problema do filho. Ainda diz que ele está perdoado, que está conciliado, o rompimento que ele causou está totalmente perdoado. Então, desse ponto, se dissolve a questão paterna, que era o problema que ele tinha inicial, e se dissolve a questão da aldeia. O pai se humilhou diante da aldeia. Então, o que você percebe? O relato de Jesus aqui vai construindo para nós um pai que é Deus, amoroso, com acolhimento, com fé, com esperança, com otimismo, de braços abertos. Mas ainda ele pede para trazer o anel e a sandália. Por quê? O pedido do filho é para ser acolhido como servo, como um empregado, porque ele não se julgava nem no direito de ser acolhido como filho. Quando o pai fala, não, traz a sandália, traz a roupa e traz o anel, é o anel da família. Você volta, mas você está sendo restituído como filho e não como servo. Como servo, obrigatoriamente, ele teria algum ganho. Como filho, não. É uma conciliação plena entre pai e filho. Só que existe mais um problema. O terceiro problema é o filho mais velho. Então, já se conseguiu dissolver o pai, a aldeia, mas existe mais um ponto. E cada vez que eu olho, na verdade, essa situação, eu sempre, mas sempre lembro, né, dos meus pais. Eu tenho um irmão mais velho que mora fora do país, desde os 17 anos. Ele fez a vida fora, formou, fez. E aí eu me lembro, nós somos em 4 filhos, na verdade 6, 2 faleceram. E nós sempre criticávamos meu pai e minha mãe, que a gente falava que quando o meu irmão vinha visitar, todas as atenções, meses anteriores, era para ele. E a gente não compreendia isso até ser mãe e pai. E a fala deles era uma fala clara. E também eu, né, na minha ignorância, eu não compreendia porque eles falavam isso. Então eles falavam assim, Betânia, o filho mais amado é o filho ausente. O seu irmão vem uma vez cada 3 anos, ficar 15 dias. Se a gente não dá toda a atenção para ele nesses 15 dias, como é que fica? Mas nós, os outros 3, éramos, na verdade, os irmãos mais velhos da história. A gente não compreendia. Então, o irmão mais velho, aqui, qual a situação dele? Ele tem uma atitude que é uma atitude farisaica.
Qual a atitude farisaica dele? Peraí, eu permaneci, eu fiquei, eu sou o filho mais velho, eu não te deixei na mão. E o meu irmão, que fez tudo o que ele fez, agora você vem, abre os braços, o acolhe, e eu não tenho nem aí uma ovelha, um carneiro, né, que é morto para eu receber os meus amigos? Tipo, isso é justo comigo? É mais ou menos isso que ele está falando. E o que o pai tem que trabalhar nesse irmão? Na verdade, ele fala para o filho mais velho: olha, você não está enxergando de forma correta. Você está de novo sendo pautado por dois grandes cancros que a gente tem na humanidade: o egoísmo, eu e o orgulho. Eu sou melhor que o meu outro irmão. Porque estar lá o tempo todo não significa que ele tivesse um grau de união grande com o pai. Concorda? Não significa uma alta fidelidade, não é isso. Na verdade, a relação ela é muito mais profunda do que isso. E isso que o pai tenta mostrar para ele. Na verdade, ele deveria trabalhar isso e se sentir feliz. Por quê? Primeiro, no momento de crise, ele não praticou a conciliação que lhe cabia com o filho mais velho, quando o irmão mais novo pediu os bens. Segundo, o irmão mais novo retornou, deveria ser um motivo de felicidade pelo arrependimento que ele teve, pelo grau de consciência que ele atingiu e pela possibilidade de novo, a família ter se unido, ter se estabelecido enquanto família fraterna, como nós somos família fraterna. Então, aqui ele diz claramente que é necessário, sim, recompor o que a gente tem de elos de relação sagrada entre o que seria a humanidade de forma geral e Deus. Então, o arquétipo que se vê nessa parábola de um filho mais novo e de um filho mais velho representa quem? Nós. Por ora, nós somos filhos mais novos, que rompemos, sim, com o nosso pai maior e tentamos seguir o nosso caminho, né? Nós somos entendidos, sábios e queremos seguir. Mas no instante que nós nos vemos no sofrimento, a gente consegue enxergar um pouco melhor. E por ora, nós somos os filhos mais velhos, que a gente não compreende o porquê que o pai está abrindo as mãos, muitas vezes, para um irmão que havia se perdido anteriormente. Então, o que a gente percebe? Todas as vezes que nós, na nossa evolução espiritual, nos afastamos de Deus, nós rompemos os elos que nos unem ao Criador. E quando a gente rompe isso, nós passamos a viver da nossa fragilidade. Isso é a própria condição que a gente tem, que seria o mal. Está deixando, na verdade, transparecer isso. O que é a lei divina? A lei divina é a lei do amor. Todos somos iguais perante Deus. E o Pai maior, que é Deus, ele deseja o que para os filhos? Que todos sejam felizes. Nós fomos criados como espíritos imortais. Nós somos espíritos eternos, né? Somos eternos enquanto espíritos. Desde que fomos criados e que somos sustentados pela providência divina. O corpo que nós recebemos, ele é temporário. A vida é um dom gratuito de Deus. No entanto, nós somos herdeiros de um Deus que é infinitamente rico em misericórdia, que acolhe com amor sempre. Então, é uma ilusão utilizarmos os patrimônios que nós recebemos de forma dissoluta. Então, o que ele nos pede? Na verdade, ele nos pede que possamos agir como filhos e não necessariamente como servos. Como filhos, nós temos esse desafio, que é estarmos e sermos integrados dentro da lei do amor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada.